Olá. Desde o dia 7 de agosto, mais da metade dos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos estão submetidos a impostos da ordem de 50% do valor de venda. Os produtos manufaturados, ou seja, os industrializados, são os mais taxados, o que faz da indústria brasileira o alvo principal do governo Trump. Neste Agenda Econômica, eu converso com Frederico Lamego, que é superintendente de Relações Internacionais da CNI, sobre as diversas ações que estão sendo colocadas em práticas para minimizar. Frederico, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então, hoje você vai contar para a gente o que a indústria está fazendo neste momento, via Confederação Nacional da Indústria, está fazendo para tentar minimizar ou superar essas tarifas. Por gentileza, vamos começar. Vamos falar. Eu queria que você falasse um pouquinho do que está sendo preparado e depois a gente retoma a conversa falando do tamanho do problema, né? Vocês já estão com algumas medidas, a própria CNI, com alguns programas nesse sentido. Qual é o programa que a gente pode esperar de vocês agora para tentar resolver esse problema? Olha, bom falar com você, Antônia. Nós estamos planejando essa agenda com os Estados Unidos de várias vertentes, né? De um lado, nós encaminhamos para o governo uma série de medidas compensatórias que se traduziu no lançamento na semana passada do Plano Brasil Soberano, né, que vai amenizar parte do impacto, sobretudo para as pequenas e médias empresas que atuam nos Estados Unidos, que exportam também para os Estados Unidos, e são mais de 10 mil empresas. Então, nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com os negócios dessas empresas. Isso é uma medida compensatória. Do outro lado, nós estamos desenhando uma estratégia de engajamento do setor privado nos Estados Unidos. E o que consiste isso? De um lado, nós vamos organizar primeiro uma missão empresarial, levando aquelas associações e as indústrias mais afetadas pelo tarifaço para os Estados Unidos, para que elas encontrem os seus compradores, seus distribuidores nos Estados Unidos, há várias associações inclusive, e a gente possa fazer um evento para traçar uma estratégia de engajamento dessas empresas junto a congressistas, junto até o Poder Executivo americano. Então, nosso objetivo é entender o que cada uma desses segmentos estão traçando do ponto de vista de estratégia, para a gente começar a fazer uma agenda sistêmica de sensibilizar autoridades governamentais americanas da importância do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, para mostrar que nós já estamos atuando em mais de 21 estados dos 50 estados norte-americanos, isso não é trivial, que existe um estoque de investimento de mais de 24 bilhões de dólares de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Então, essa é parte da nossa agenda. Por outro lado, a gente também tem que buscar uma agenda junto à mídia americana. Então, nós estamos também organizando uma agenda de sensibilização dos canais de comunicação adequados nos Estados Unidos, para criar também uma comunicação positiva da nossa relação bilateral, para que isso também chegue às autoridades americanas e, junto essas duas medidas, busquem distensionar os canais de negociação. No fundo, é o que nós estamos esperando. E, para isso, nós vamos estar levando nessa missão empresarial para os Estados Unidos, de um lado, algumas propostas de projetos para colocar na mesa de negociação que a indústria entende que podem ser oportunidades de parceria, que, sobretudo, que identifiquem complementariedade econômica entre os dois países. O tema, por exemplo, dos minerais críticos é um dos temas amplamente citados e que é do interesse do lado americano. A questão, por exemplo, dos combustíveis sintéticos para a aviação, que os famosos SAFs, onde o Brasil produz etanol, os Estados Unidos produz etanol. Por que não criar algum tipo de aliança nova, onde haja intercâmbio de tecnologia, onde os dois países podem explorar novos mercados e tornarem-se líderes nesse tema. Tem outro tema de data centers também. Os americanos estão com uma legislação para atrair data centers para os Estados Unidos. Por outro lado, esses data centers necessitam de muita energia abundante e o Brasil
tem um forte potencial aí por conta das energias renováveis. Então, essa é um pouco da nossa ideia de levar para os Estados Unidos alguns temas para colocar numa mesa de negociação, seja para sensibilizar congressistas republicanos americanos, até representantes do governo americano, para mostrar, olha, vamos separar um pouco essa discussão política e vamos colocar aqui na mesa questões técnicas voltadas para estimular negócios. Porque no final da história, e o que a gente quer voltar dessa missão é mostrar para os dois lados que o Brasil é um país friendly, e que nós queremos é ampliar negócio com os Estados Unidos. Esse é o foco da missão. E, por último, nós também precisamos estar olhando novos mercados. O Brasil vai precisar ter uma nova dinâmica de buscar novos mercados para a gente não apenas inserir e amenizar essas perdas, isso não se dá no curto prazo, mas que a gente possa consolidar o nosso papel de um país global trader. Ainda ficando um pouquinho nessa questão da relação com os Estados Unidos, a gente tem aqui no Brasil a ANCHAM, que é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, das empresas e indústrias norte-americanas que têm subsidiárias aqui no Brasil. A gente tem um paralelo do Brasil nos Estados Unidos que defenda lá os interesses já institucionalizados das indústrias brasileiras, das empresas brasileiras. Como é que está isso aí? Olha, a nossa contraparte nos Estados Unidos é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é a principal entidade empresarial americana. Esse evento que nós vamos estar realizando no dia 4 de setembro em Washington vai ser realizado em conjunto com a Câmara de Comércio. A Câmara, inclusive, vai estar mobilizando empresas americanas para participar desse evento, porque o que nós queremos no final da história é sensibilizar as empresas e depois a imprensa para mostrar que isso, no final da história, pode até, inclusive, impactar o consumidor americano, por meio da inflação, por meio da escassez de produtos. E o Brasil tem todas as condições para colocar essas questões na mesa a partir de uma ampla frente de diálogo. Então, esse é o nosso objetivo. Vocês estão indo pela frente, de fato, empresarial, né? Do que importa, que é o dinheiro, né? O business, o negócio. Você não acha que essa questão está muito ideologizada lá nos Estados Unidos e está sendo levado pouco em consideração a parte realmente comercial? Olha, é por isso que a gente está querendo separar um pouco essa questão política da parte empresarial. A gente acredita que no momento em que o setor empresarial se senta para discutir questões de negócio com seus pares nos Estados Unidos, vai ser mais fácil mobilizar lideranças do governo americano, seja do executivo ou do legislativo, em prol de uma agenda comum. Esse é o nosso objetivo. Parte da lista de exceções que foi publicada pelo governo americano, que beneficiou setores como o próprio da Embraer, o setor de sucos de laranja, por exemplo, se deu muito por pressão de consumidores de grandes empresas americanas que foram afetadas. O nosso objetivo é dar uma maior escala a esse tipo de problema, para criar uma agenda positiva para tentar amenizar essas tarifas aí nos próximos meses. Para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador também ter uma ideia do tamanho, né, desse problema, eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor, para colocar aqui no telão os números, né? A gente preparou um infográfico do ponto de vista da indústria, ou seja, produtos manufaturados, são mais de 7 mil produtos, quase 70% das exportações na tarifa de 50%, né? Metade disso, mais de 12 bilhões de dólares e mais da metade desses produtos na tarifa de 50%. Produtos que não estavam, que alguns entraram na tarifa de 10%, outros nem tinham entrado. Você vê aí um foco na indústria, porque os produtos primários, as commodities, estão mais já aliviadas. Por exemplo, na indústria do aço, do carvão, os produtos brutos, né, in natura estão aliviados. O problema realmente são já os industrializados. Né? Olha, o aço, ele agora, foi acordado essa semana, de ter uma tarifa de 50% linear para todos os países. Então, a tarifa subiu, mas deixa o Brasil em condições de competir de forma mais igual com outros países que exportam esses produtos e seus derivados para os Estados Unidos. Agora, os outros setores, os que basicamente foram aliviados
a lista de exceções foram, sobretudo, o setor de aviação, por conta da Embraer, e o setor de suco de laranja. Um dos setores mais impactados, por exemplo, que é o setor de máquinas e equipamentos, quando a gente olha a lista de exceções, aparece uma série de produtos relacionados a máquinas e equipamentos, mas estão relacionados ao setor de aviação. Então, isso indica que do lado americano, houve uma atenção forte para esse setor, que é considerado um setor de segurança nacional, inclusive dos Estados Unidos. A Embraer tem fábrica na Flórida e está planejando, inclusive, ampliar seus investimentos nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, isso é muito importante frisar, a Embraer vai continuar com uma tarifa de 10%. Sim. E quando a gente compara... Que não tinha antes. Que não tinha antes, né? E quando a gente compara com o acordo que foi firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia, o setor aeronáutico ficou de fora. O da União Europeia. O da União Europeia. Então, o setor aeronáutico brasileiro, no caso a Embraer, ela sai também com prejuízo na história. Então, essa questão de estar na lista de exceção não significa boas notícias, no caso do Brasil. A gente tem que estar olhando todo. Porque aí você pensa na competição. Agora, você falou, o governo estadunidense aumentou para 50% todas as tarifas para o setor de aço. Isso não impacta a concorrência. E qual é o benefício para eles, então? Deixa a gente tentar entender se existe alguma lógica, alguma razão nesse processo. Alguma coisa com relação à indústria interna? Vai fazer com que diminua a competição? Eles têm uma indústria que pode produzir mais e não estava produzindo por conta da competição dos outros países que exportavam para lá? Explica um pouquinho esse contexto para a gente. Olha, Antônia, essa é uma excelente pergunta. Isso a gente teve uma clareza quando a CNI fez uma missão para os Estados Unidos no mês de maio. E lá ficou claro alguns aspectos do que está acontecendo, qual é a motivação por trás da aplicação dessas tarifas. Primeiro, a renda per capita da classe média americana, segundo diversos dados, está estagnada há mais de 40 anos. Então, o público-alvo do governo Trump está exatamente olhando para esse tipo de público. É o assalariado americano, que trabalha em diversos segmentos da economia, que está com a dificuldade de manter seus filhos até numa universidade, porque lá tudo é privado, e está procurando soluções diferentes. O governo Trump lança, então, um programa que é um programa de industrialização, como diversos países estão fazendo. Então, para responder à sua pergunta, os Estados Unidos está querendo recuperar muito das suas indústrias de base, no caso do aço, porque são indústrias são altamente geradoras de emprego, mas, ao mesmo tempo, o custo é muito alto. Essa que vai ser uma questão para verificar até que ponto isso é viável dentro da estrutura americana e dentro de cadeias globais de valor, porque esses segmentos são conectados a diversos setores, né? Por exemplo, o setor automobilístico mundial. Então, parte da explicação é a busca do governo americano de buscar atrair empresas para os Estados Unidos, acreditando que existe um mercado muito potencial lá, que é uma população... De mão de obra. Não só de mão de obra, de investimento de empresas que vão se traduzir em geração de empregos em diversos setores da economia como um todo. Mas não é rápido, né? Nenhuma indústria da área de aço ou automotiva monta uma planta produtiva em um ano. Com certeza, mas quando a gente começa a olhar como é que estão se desenhando os acordos de livre comércio dos Estados Unidos com diversos países, como foi com a Inglaterra, União Europeia, como está sendo discutido o acordo com o Canadá e outros países, veja que além do acordo, o governo Trump tem anunciado investimentos de empresas americanas nos Estados Unidos. O acordo do Japão também. De empresas de outros países nos Estados Unidos. Então, isso para quê? Para atrair investimentos para os Estados Unidos. Essa é a filosofia. Essa é a filosofia que está por trás dessa motivação. Uma filosofia econômica. Sim. Vou pedir o Vinícius para colocar uma outra arte para a gente falar dos setores. Você já falou aí um pouco do setor de aviação, mas você falou também de máquinas e equipamentos. E quando eu fui olhar, isso é material, né? A fonte é a própria CNI, o levantamento que vocês fizeram. Quando eu fui olhar na lista de vocês, setor de vestuário e acessórios é o mais impactado pelas tarifas. Depois, produtos têxteis que estão ligados a vestuários e acessórios, eu queria que você falasse sobre essa diferenciação
e máquinas e equipamentos, ou seja, eles miraram a nossa indústria mesmo. Alimentos processados, químicos, couro e calçados, aço, alumínio e cobre. Explica aí essa enorme participação do setor vestuário e acessórios nesse... A gente exporta muitas roupas e acessórios? São muitas pequenas e médias empresas diversificadas em vários estados do Brasil, que têm uma exportação, inclusive, para diversos estados americanos. Então, essa é uma grande preocupação nossa, porque o grande impacto das tarifas, os 50%, hoje está atingindo um universo de 7, 8 mil empresas hoje, que são pequenas e médias empresas, que muitas delas que direcionam mais de 70% da sua produção para os Estados Unidos e com uma tarifa de 50%, elas não vão ter como concorrer com outros segmentos. O setor de máquinas e equipamentos é um caso emblemático, porque as máquinas e equipamentos produzidos por diversas empresas aqui no Brasil são produzidas de acordo com um conjunto de regras, regulações e certificados diretamente associados à legislação americana. Então, a gente produz para vender para eles. E muitos para empresas globais que já atuam nos Estados Unidos, muito tem comércio intrafirma, e que não é simplesmente buscar outros mercados. Então, esse é um grande problema que a gente está colocando aí no meio. Tem outros segmentos que não aparecem nessa lista que também são amplamente impactados. Por exemplo, o setor de rochas ornamentais, a parte de cerâmica. Construção civil. Construção civil, sobretudo o setor de móveis e mobiliário, que produz muita madeira certificada, até para produção de casas nos Estados Unidos, no Paraná, está sendo muito impactado. Então, o impacto ele é muito abrangente quando a gente olha o universo de empresas afetadas aqui no Brasil. O que é que vocês podem fazer para tentar outros caminhos também? Porque essa questão da indústria, a gente já teve uma indústria pungente, nos anos 90 ela foi um tanto quanto destruída, a indústria da construção civil era muito forte, nos anos 2015 ali, né, há um pouco de tempo foi destruída também a indústria brasileira. Como é que a gente pode fazer? E estava agora num processo de reindustrialização. O que fazer para que esse processo de reindustrialização não seja paralisado por essa questão dos Estados Unidos? Olha, Antônia, o que nós temos defendido na CNI, primeiro é que o Brasil precisa repensar as suas relações com o resto do mundo. Nós vamos precisar ter uma agenda muito mais agressiva de promoção comercial para mercados até então pouco explorados pelo Brasil. Mercados, por exemplo, como o Sudeste Asiático, que são regiões hoje no mundo que apresentam as maiores taxas de crescimento, que estão criando até consumidores de alta renda, e esses mercados precisam ser olhados com mais atenção da nossa parte. Que países você pode citar para a gente? Eu, por exemplo, citaria o próprio caso da Indonésia, que já faz parte agora dos BRICS. Eu estou citando até o caso da Índia, que tem já uma classe média de quase 300 milhões de pessoas. Mas a população brasileira quando a gente olha a população lá é classe média. Quando a gente olha o universo da população indiana, existe um mercado enorme potencial, mas ao mesmo tempo enormes desafios para que as empresas possam participar desse mercado, porque você precisa entender, sobretudo no caso indiano, o conjunto de regulações são muito complexas, mas os indianos estão fazendo um alto esforço de atrair novas empresas para se instalarem lá. Nós vamos precisar, inclusive, ter uma agenda mais dinâmica de novos acordos bilaterais. E quando eu digo dinâmica, vai ser necessário abrir diversas frentes de negociação. Isso, no contexto do Mercosul, é uma dificuldade. Isso vai ter que ser uma questão que o governo vai ter que encarar em algum momento, seja esse governo ou o próximo, mas isso vai ter que ser resolvido, porque a partir desse novo contexto geopolítico que está se colocando para o mundo, que a gente está possivelmente saindo de um multilateralismo nesse cenário econômico, para algo que não se sabe se vai ser um modelo geopolítico bipolar, ou seja lá o que vai ser, nós vamos precisar valorizar todos os mercados.
Então, uma agenda, por exemplo, com o Equador, vai ser importante, porque o Brasil exporta carros para o Equador. E muitas vezes nós colocamos barreiras tarifárias para bananas ou para camarões. Talvez até trazer o Equador para o Mercosul, já que está no Cone Sul. Ou você começar a fazer uma agenda, de fato, de integração internacional mais agressiva e abrir várias frentes de negociação com diversos países. Eu vou aproveitar, então, essa sua deixa, você vai já complementar. Eu vou pedir o Vinícius para colocar aqui a lista dos BRICS, né? Para a gente juntar aí BRICS, tarifas e possíveis mercados brasileiros no futuro. Brasil taxado com 50% em muita coisa, né? Mais da metade do que exporta. Rússia completamente bloqueado, Índia também 50%, China foi primeiro 150%, depois baixou para 30%. Neste momento em que gravamos o programa está em 30%, é só que a gente pode dizer. Irã com bloqueio total, África do Sul 30%, Arábia Saudita, que é a parceira dos Estados Unidos pelo petróleo, 10%, Egito também 10%, Emirados Árabes 10%. Esses três são BRICS, mas são os grandes parceiros norte-americanos na questão do petróleo. O que você diria sobre os BRICS, que nem são parceiros no petróleo e nem estão bloqueados, foram atingidos com taxas tão altas? E esses poderiam ser também os nossos novos mercados? Olha, a gente vai precisar olhar os BRICS de uma forma individualizada. Então, vamos olhar primeiro a questão da China, né, onde o Brasil tem um mercado potencial, há diversas empresas transnacionais atuando já na China em diversos setores. Por outro lado, as nossas exportações para a China, em sua maioria, são de produtos agrícolas. A indústria não tem ainda uma penetração na China, seja por dificuldade e barreiras comerciais existentes, seja por falta de uma agenda mais proativa nossa em relação à China. Nós precisamos ter uma agenda com a China cada vez mais orientada para a ciência e tecnologia. Quer dizer, a China hoje está dominando diversos segmentos e setores estratégicos e nós precisamos atrair investimentos da China para o Brasil, mas que esses investimentos venham também atrelados com ciência e tecnologia. Vai abrir uma fábrica no Brasil que a gente coloque também na mesa de negociação a vinda de cooperação tecnológica, de intercâmbio. Intercâmbio universitário, talvez até mais estudantes brasileiros na China, chineses no Brasil? Nos dois sentidos, porque você pega, por exemplo, o ranking hoje das principais universidades no mundo, das 20 maiores universidades no mundo, já aparecem algumas chinesas, como é o caso da Tsinghua, que é inclusive a escola onde o Xi Jinping estudou. A Tsinghua hoje é uma das líderes mundiais no tema de inteligência artificial. A gente precisa criar mecanismos, aproveitar essa agenda BRICS para criar mecanismos de intercâmbio para acessar essas tecnologias. Isso de um lado. Do outro lado, quando a gente olha outros mercados, como a Índia, como eu falei, a Índia é um mercado a ser explorado, precisa ser potencializado. A gente precisa ter uma agenda de promoção comercial orientada para entender como o Brasil pode trabalhar complementariedades econômicas com a Índia de fato, não olhar a Índia apenas sobre a ótica de um concorrente. Nosso comércio tem crescido, está na ordem de 17 bilhões de dólares, tem muito espaço para crescer, quando a gente compara com o resto do mundo. Quando a gente olha para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, a Arábia Saudita é hoje um dos países que mais está investindo em toda a agenda de transição energética no mundo. E está buscando investimentos para lá. Tecnologias e tecnologia para lá. Então, nós precisamos pegar empresas brasileiras, aquelas, sobretudo, que estão mais aptas a se internacionalizarem e fazer um esforço de conectar melhor essas agendas para levar essas empresas para os Emirados Árabes, não ficar apenas com a expectativa que esses países vão, por conta de fundos XPTO, vão colocar recursos no Brasil. A gente precisa trabalhar uma relação ganha-ganha, no fundo é isso. Duas coisas que eu queria perguntar antes da gente fechar a conversa. Rússia e Irã, que estão bloqueados pelos Estados Unidos, né, não pelo resto do mundo. Como é que fica a possibilidade de comércio? São dois mercados igualmente grandes e necessitados também.
E apoio do governo brasileiro ao setor industrial agora, né? O governo lançou também o plano de apoio Brasil Soberano. Como é que vocês recebem esse plano? Olha, em relação à Rússia e Irã, há diversas dificuldades aí no relacionamento e é um tema sensível, uma vez que impacta diretamente as nossas relações comerciais com o resto do mundo, a exemplo dos Estados Unidos. Sobre o plano Brasil Soberano, grande parte das medidas lançadas pelo governo vão em linha com a proposta que a CNI apresentou para o governo 2 semanas antes do lançamento do plano. Então, esse plano ele vem para remediar a questão das empresas que atuam nos Estados Unidos, mas não soluciona. A solução vai se dar por meio do diálogo, do distensionamento e da abertura de canais nos Estados Unidos, e a gente acredita que o setor privado pode ter um papel estratégico nessa questão lá nos Estados Unidos e, por outro lado, abrindo novos mercados, como eu falei. E se a gente conseguir abrir várias frentes bilaterais de comércio, a gente aumenta o nosso poder de barganha. Então, o Brasil vai ter capacidade amplificada de negociar acordos que sejam do nosso interesse. Pode-se dizer, ou vocês abaixam as tarifas ou a gente exporta para outros lugares? Assim, a gente precisa ter relações ganha-ganha, mas repensar as relações do Brasil com o resto do mundo para que o Brasil se consolide como um global trader. No fundo, esse é o nosso grande objetivo nesse novo contexto internacional que começa a desenhar nesse momento. Frederico Lamego, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, prazer estar com você. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube, ou seja, está em um e em outro. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda.